Meus amigos, o meu desejo é que a boa mão de Deus e a sua graça possam encontrar e alcançar você, ali onde você estiver. E que você possa experimentar Deus e perceber que Deus não está longe, não está distante, mas Ele se coloca ali justamente onde você está. Tempestades. As últimas semanas foram dias muito difíceis para os nossos irmãos gaúchos. Até o momento, 169 vítimas fatais constatadas e 75 pessoas continuam desaparecidas. Dos 497 municípios gaúchos, 467 foram atingidos de alguma forma. Um número impressionante, não é mesmo? Algo em torno de 300 mil casas foram inundadas e quase 500 mil de pessoas continuam fora das suas casas. Uma tempestade da natureza que causou uma tragédia sem precedentes. Você já percebeu que tempestades fazem parte da nossa jornada e que elas estão presentes ao longo de nossa vida? Ora são as tempestades da natureza, como neste exemplo no Rio Grande do Sul. Ora são as tempestades em nossos relacionamentos, as tempestades profissionais, financeiras, ou as tempestades do coração. Pessoalmente, eu fiquei chocado com aquilo que eu ouvi de um prefeito aqui de Santa Catarina que afirmou que a tempestade no Rio Grande do Sul ocorreu por falta de igrejas e que as chuvas seriam uma punição de Deus por conta da proliferação de centros da religião de matriz africana que não estariam agradando a Deus. A tempestade acontecida em solo gaúcho seria uma forma de Deus estar chamando a atenção do povo do Rio Grande e chamando-os à responsabilidade. O que é que você acha disso? É preciso a gente prestar atenção e refletir a respeito de crenças como essas e perceber que imagem de Deus elas pressupõem e elas defendem. Em algum lugar você já deve ter ouvido, talvez até em alguma igreja, que quem tem fé não precisa sofrer. Como se a fé fosse um antídoto, uma vacina ou um medicamento contra o sofrimento. De parte de um pastor evangélico famoso, cujo nome nem merece ser aqui mencionado, e que cobra vultuoso cachê para ser assistido, eu ouvi que as tempestades são uma forma de Deus testar a nossa fé. Um absurdo. Se Deus é onisciente, que sabe todas as coisas, você acha que Ele precisaria submeter a nossa vida a qualquer tipo de teste para saber se nós temos fé ou não? Nos tempos da Covid, se ouviu outra pérola. A epidemia da Covid, em larga escala, de algum modo, alcançou todo mundo. E eu ouvi a afirmação de que a razão porque em algumas cidades morreu menos gente do que em outras, teria sido porque naquelas cidades o povo orou mais. Segundo aquela opinião, mais oração, menos mortes. Mais mortes, menos oração. Meus amigos, o Deus no qual eu creio e que eu entendo ser o Deus que a Bíblia apresenta não funciona assim. Sabe, o que nós mais precisamos nesses tempos confusos é ler a Bíblia
para discernir os tempos e distinguir melhor quem são os falsos profetas que, em nome de Deus, tentam vender o seu peixe, enganando, como diz a Bíblia, os próprios eleitos de Deus. E cobrando caro por esse tipo de discurso e por esse tipo de ensino. Eu, pessoalmente, não levo a sério pastor ou pregador que cobra ingresso para anunciar o Evangelho. Aí tem coisa que não tem nada a ver com Deus. Há muitas palavras na Bíblia que não deixam dúvidas com relação ao tema do sofrimento e das tempestades da vida. Uma delas, uma das palavras do próprio Jesus diz o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que é que nós somos alcançados por tempestades? Primeiro, não há uma única resposta para essa pergunta. Mas eu creio que a primeira resposta a ela é: nem sempre sabemos. Como pastor, eu preciso responder a muitas perguntas que pessoas nos trazem a respeito de dúvidas que elas carregam. Na maioria das vezes, são perguntas bem relevantes e profundas. Mas você sabia que muitas das perguntas que as pessoas trazem para mim, eu preciso responder: eu não sei? É isso mesmo. Ainda que Deus tenha se revelado em Jesus e a Bíblia seja a revelação a respeito de quem Deus é e de sua vontade, há perguntas para as quais nós, também como pastor, não temos respostas. O mundo em que nós andamos, ele é em larga escala um mundo de incertezas. E uma fé verdadeira e sincera vai incorporar a realidade de que nós estamos envolvidos em muitos mistérios. E mistérios precisam ser respeitados e não invadidos. Por isso é preciso, em situações onde a gente não conhece as respostas, é preciso ser sincero e dizer para as pessoas e aceitar o fato de que eu não sei, nós não sabemos. Eu, pessoalmente, consigo conviver bem com os mistérios da fé e da vida. E você? Paulo de Tarso, um dos maiores e mais fiéis seguidores de Jesus em toda a história humana, passou ele mesmo por 3 naufrágios, tempestades da natureza. Ele mesmo foi vitimado por um espinho na carne, uma doença incurável que o machucava todos os dias da sua vida. Tempestades no corpo. Dúvidas e angústias muitas vezes estiveram presentes em sua vida. Tempestades do coração. A boa notícia do Evangelho não é que cristãos não passam por dores. Não acredite nos pregadores que cobram caro de você para te dizer essa mentira. Há quem diga, em nome de Deus e do Evangelho, que você foi feito para ter sucesso e que você não pode aceitar as derrotas na vida. Meus amigos, olhando para a Bíblia e para a vida, a nossa vida ela é feita de sucessos e fracassos. A nossa vida ela é feita de acertos e de erros. A nossa vida ela é feita de alegrias e tristezas. É nessa duplicidade que a nossa vida acontece. E quem quer te ensinar alguma coisa diferente do que essa, em nome de Deus, está enganando você.
Sabe, a boa notícia não é que não há dores para a gente, de que não há tempestades. Mas a boa notícia do Evangelho é que nas suas dores você não está sozinho. Segundo o relato das Escrituras, o mundo que Deus criou, esse sim, era um mundo perfeito. Um mundo no qual não havia dor, nem sofrimento e nem mesmo morte. E este que segue agora é o relato sucinto desse tempo. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas quando os seres humanos se rebelaram contra o Criador e se desconectaram, o caos se instalou em todos os âmbitos da vida humana. E desde então nós vivemos essa duplicidade, alegria e tristeza, coragem e medo, tempestade e tempo de tranquilidade, dias de sol e dias de chuva, sucesso tremendo, fracassos absolutos. Essa é a nossa vida, desde que a humanidade se desconectou do Criador. Mas aí nós precisamos justamente compreender que tempestades não são um castigo de Deus para coisas erradas que alguém faz. Mas tempestades, elas são uma consequência da rebelião da humanidade contra o Criador. Muitas tempestades, é verdade, somos nós mesmos quem causamos. Outras são um mistério e nós não sabemos a sua origem. Vida sem sofrimento aqui na Terra não existe, mas a vida sem sofrimento é um elemento central da esperança cristã. E nós ainda vamos conversar bastante a respeito desse assunto durante essa série. Mas há duas coisas que nós precisamos saber já de saída. Uma das tempestades descritas na Bíblia envolveu os discípulos de Jesus. Eles pegam o barco à noite, sem Jesus, e atravessam o mar da Galileia. No caminho, eles são surpreendidos por uma tempestade. No auge da tempestade, suas forças chegam ao fim e eles entram em desespero. Assim como acontece com a gente o tempo todo, por mais fé que a gente tenha. Nessa hora, Jesus vem ao encontro deles e, andando por cima das águas, acalma a tempestade. O que chama atenção nessa história é algo que normalmente a gente não presta atenção. É a hora em que Jesus chega. Na hora mais escura da noite, às 3 da manhã, ele está lá. Por isso, na tempestade, sempre há mais do que tempestade. Há alguém. Por isso, o tema da nossa série é Além da Tempestade. Enquanto eu estudava este tema e estudava a Bíblia a respeito desse assunto nessa semana, eu dei uma olhada no significado das palavras. Eu gosto de pesquisar a etimologia das palavras. Entre outros significados, tempestade pode significar divisão, antes e depois, no sentido mais profundo da palavra. Interessante, não é mesmo? Tempestades passam. Tempestades são oportunidades para surgir algo novo, algo melhor em nossas vidas. Por isso, aprenda a olhar para além das tempestades. Há alguém especialista em tempestades nelas. Você não está sozinho. Não se entregue.
enfrente, encare, porque você não está sozinho. Por isso eu quero, nesse momento, convidar você a falarmos com Deus. Justamente porque nós precisamos incorporar essa verdade espiritual em nossas vidas, de que há algo além das tempestades. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por aquilo que nós ouvimos hoje, de que há alguém além das tempestades, de que há mais do que tempestades. Senhor, nós queremos crer nisso e pedimos que Tu nos ajudes a crer nisso. E ao mesmo tempo, Deus, livra-nos de uma atitude de julgamento, uma atitude preconceituosa, uma atitude de condenação ao povo do Rio Grande do Sul, como se eles estivessem debaixo de um castigo de Deus e como se nós, Senhor, que não fomos atingidos pela tempestade, fôssemos melhores do que eles. Senhor, dá-nos uma atitude de profunda misericórdia, de profunda solidariedade e de profundo amor pelo povo gaúcho, pelos nossos irmãos, Senhor. Sim, nós oramos pela Tua presença, oramos pela Tua companhia e oramos pela Tua graça, que ela repouse sobre o Rio Grande do Sul, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em Ti descanso.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sei